Vamos orar pelo pastor Luiz, né? Como igreja? Vamos orar, porque orar ainda é mais importante do que o dinheiro, né? Dinheiro Deus manda, por isso que a gente vai orar a Deus, seja como for, para que Deus restaure o pastor Luiz. Senhor, nós queremos como igreja orar pelo pastor Luiz, nosso querido irmão e pastor, tão amado por todos nós. Tem sido um gigante na plantação de igrejas, no pastoreio do Tibiri, no ministério de oração da nossa congregação, das nossas igrejas, no trabalho no Senadinho. Muito obrigado pelo pastor Luiz, por ele ter se tornado uma referência de dedicação ao ministério, aos irmãos, ao pastoreio, na sua humildade, simplicidade. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor use o teu servo poderosamente, ainda por muitos anos. Pedimos que o Senhor restaure completamente a sua saúde e esteja com ele. Restaure, que a gente consiga levantar esse recurso, que o Senhor possa nos usar e que a cirurgia possa de fato ser curativa e ele fique totalmente remido, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então pronto, agora vamos, Salmo de número 112. Salmo de número 112. Eu quero intitular a mensagem dessa manhã de o retrato de uma vida verdadeiramente feliz. E diz assim o Salmo: Aleluia. Eu vou ler na NVT e vou dizer como é que está na NVT. Está assim: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá, e seus desejos serão frustrados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco pela tua palavra. Nos revela a beleza, a majestade, a dignidade, o prazer de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de ser um daqueles filhos de Deus, tementes, que experimentam do deleite de andar na tua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma das mentiras mais antigas e perigosas é a ideia de que a felicidade está longe de Deus. Sabe por que vem essa ideia? Ela não é dita com palavras. É porque o mundo, e às vezes até a gente como igreja, aponta o pecado como liberdade, prazer, realização. De alguma forma a gente passa a ideia de que coisa boa mesmo é o pecado. Deus, por outro lado, acaba sendo apresentado como aquele que proíbe, que limita, que retira.
E muitas vezes é a igreja que contribui com esse discurso. A gente fala muito, e tem que falar mesmo, mas a gente acaba não entendendo o quadro todo, quando a gente fala muito de sacrifício, de renúncia, de sofrimento, como alguém que para ser cristão fiel, ele precisa desistir da felicidade. Parece que essa é a mensagem que se dá. Para cumprir toda obrigação religiosa, ele tem que ser alguém triste, infeliz, sem prazer na vida, alguém que não ri, que não conta piada, que não tem alegria. E eu quero dizer para você que é verdade, seguir a Cristo exige renúncias. Jesus nunca escondeu isso, a igreja nunca escondeu isso. Mas a renúncia cristã, ela não consiste de você abandonar algo melhor para ficar com algo pior. Por exemplo, na parábola do tesouro escondido, já preguei isso em algum momento aqui na igreja, Jesus apresenta o reino de Deus como uma pérola tão preciosa que o homem que quando o encontra, ele vende tudo o que possui e faz isso cheio de alegria. Ele não está perdendo, ele simplesmente encontrou algo que é infinitamente mais valioso do que todas as outras coisas. O pecado, ele oferece prazer, mas o prazer do pecado é um engodo, é um engano. Ele é passageiro. Parece liberdade no começo, mas termina em escravidão. Parece felicidade no momento, mas você sabe muito bem, termina em vazio. Prejuízos. Parece ganho, mas se transforma em derrota. E aí a gente chega num salmo que fala sobre esse homem piedoso, o homem de Deus, o homem que ama as Escrituras, ama o Senhor. Mas para entender o que esse salmo está falando, eu preciso entender os salmos, porque normalmente a gente tem muita clareza de que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Mas aí você chega no livro de Salmos e vê um livro de orações e de canções, onde é o homem falando para Deus. Como é que a Bíblia é um livro de Deus falando conosco quando eu leio o texto de homens falando para Deus? Porque os Salmos, eles são um tipo especial de teologia, a teologia da canção, a teologia da experiência, é a teologia da trincheira, é a teologia da vivência, é a teologia do homem que experimenta no dia a dia da prática da vida cristã ou da vida devota a sua perspectiva do que é ser de fato um homem de Deus, um homem piedoso, um homem justo, como diz a palavra de Deus. E ele não é a teologia do gabinete, da reflexão, da filosofia, é a teologia da percepção, é a teologia da vida. E nos Salmos, Deus, ele não apenas não é o povo de Deus declarando apenas aquilo que ele crê. Ele canta a sua fé. Ele canta as suas experiências com Deus. Por isso, o Salmo é repleto de emoções, porque ele canta suas alegrias, ele canta seus medos, as lágrimas, gratidão, esperança. E por isso que a gente se conecta de maneira tão especial na leitura dos Salmos, porque parece que eles são um espelho da nossa própria alma. E o Salmo 112, então, precisa ser lido com esse óculos. Ela nasce dessa teologia da experiência. O salmista,
ele está trabalhando aqui como alguém que experimentou a vida cristã, ou ele viu a experiência, eu estou chamando a vida cristã, mas a vida devota, é antes de Cristo, né? Mas da vida do homem piedoso, do homem devoto para nós, da vida do homem cristão, e ele canta sobre isso, e ele diz a percepção disso. Ele olha para a vida daquele que teme ao Senhor, e ele reconhece a obra de Deus, e ele transforma a sua percepção em louvor. Por isso ele começa dizendo: louvado seja o Senhor, aleluia. É um cântico. A gente não deve ler simplesmente como se fosse promessas de riqueza, ausência de sofrimento, uma família que nunca passa por problemas. Porque o próprio Salmo, ele vai falar sobre as trevas, ele vai falar sobre as más notícias, ele vai falar sobre os adversários, ele não esconde o sofrimento da vida, mas a gente está diante da experiência de um sábio, de um teólogo sábio, judaico, celebrando em um cântico de louvor, quando ele olha para Deus, e ele olha a obra de Deus na vida do justo e reconhece, e canta, dizendo assim: vale muito a pena temer o Senhor. É isso que o Salmo está dizendo. Por isso, ao mesmo tempo, esse Salmo, ele é uma contestação, essa propaganda do pecado. Essa ideia que o mundo afirma, que vida boa é longe de Deus. Deus só atrapalha. Você já se sentiu assim alguma vez? Quando estava doido para pecar? Você já conversou com alguém assim, que tinha essa percepção? A igreja é uma jaula, o reino de Deus é uma escravidão. Mas o salmista, ele observa o caminho inteiro, e ele canta: como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. O salmista, o cantor, o sábio de Israel, ele não vê uma vida cinzenta, amarga, empobrecida. Coitado, ele é cristão. Ele viu uma vida feliz, uma vida próspera, um caráter admirável, um coração seguro diante das tempestades, alguém que deixa um legado que permanece na história. E para concluir essa introdução, quero que você entenda que vai ser necessário em alguns momentos que o Salmo 111 e o Salmo 112 são poemas que eu posso chamar assim de irmãos. O Salmo 111, ele mostra quem Deus é. O Salmo 112 mostra o que acontece com quem teme a Deus. Ele usa as mesmas palavras, as mesmas expressões, usadas para Deus e usada para os homens de Deus. Se no Salmo 111, por exemplo, Deus é misericordioso e compassivo, no Salmo 102, o homem piedoso também é misericordioso e compassivo. Porque a ideia do Salmo 112, irmão do Salmo 111, nesse livro de cânticos, é expressar que aquele que teme ao Senhor, ele começa a refletir o caráter e a vida do Deus que ele adora. Ele vai cumprindo o seu propósito de expressar a imagem de Deus na terra. E eu quero te convidar para olhar para esse homem, que sou eu e você. Quero convidar para olhar para esse homem que o Salmo coloca diante dos nossos olhos. Quero te colocar diante desse espelho nessa manhã, para responder a pergunta: vale a pena ser crente? Vale a pena ser crente? Vale a pena temer o Senhor? Que às vezes parece que eu vejo pais dizendo assim: não, eu quero proteger os meus filhos disso, dessa vida infeliz do cristianismo, essa vida tão triste da igreja. Será? Como é que é a vida de alguém que escolhe andar com Deus? Primeiro lugar, vamos lá rapidinho. Primeiro lugar,
ele tem uma vida feliz. É o que diz o Salmo. Assim que ele começa louvando a Deus, e depois desse louvor, desse grito de louvor no verso 1, ele diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Ele não começa falando das posses que aquele homem tem, ou da família dele, ou da reputação dele. Ele até vai falar sobre essas coisas, mas ele começa botando o dedo no peito e dizendo: eu vejo que quem anda com Deus é um cara muito feliz. E todo o primeiro ponto da gente está dentro desse versículo. Primeiro, quando o salmista diz como é feliz, e essa ideia de feliz que Jesus, em Mateus capítulo 5, exposto nessa série de devocionais para adolescentes, mas que eu acho que serve para você também, traz nos primeiros capítulos de 5, Jesus usa a mesma palavra, feliz, bem-aventurado. E esse bem-aventurado não é uma emoção passageira, não é uma alegria de uma noitada, não é uma alegria de uma conquista, é uma constância, é algo que é um estado da alma, que você é feliz na alegria ou na tristeza, você é feliz na saúde ou na doença, você é feliz nos dias de abundância ou nos dias de escassez. Há um estado no coração de quem conhece a Deus, ele é feliz, ele resplandece uma vida feliz. E é assim que o sábio olha para um homem piedoso. Olha, eu olho para um homem piedoso. Ele tem dias de trevas, ele tem dias difíceis, ele tem dias de dores. Mas uma coisa ninguém pode negar: esse cara é feliz. Ele é verdadeiramente feliz. E depois ele mostra de onde a felicidade vem. Ele diz: quem é feliz? É o que tem mais dinheiro? Quem é feliz? É o que tem mais posses? Quem é feliz? É o que tem mais poder? Ele diz: não, feliz é aquele que teme o Senhor. E temor ao Senhor não é pavor de Deus, não é alguém que está seguindo a Deus porque Deus é ameaçador. Eu tenho que seguir a Deus porque Ele pode me jogar no inferno a qualquer momento. Ei, você não entendeu o que é o temor do Senhor. A ideia do temor do Senhor é um amor reverente. É alguém que se maravilha com a grandeza de Deus. É alguém que confia na bondade de Deus, e por isso ele tem prazer em se submeter a esse amor, de se submeter a essa autoridade, e ele organiza a sua vida conforme a vontade desse Deus que ele ama, e que ele sabe que por ele é amado. Temer a Deus é viver consciente de quem Deus é. Ele está presente, Ele vê minha vida, Ele conhece o meu coração, Ele possui autoridade sobre mim. E o texto diz, então, Ele tem prazer em obedecer seus mandamentos. Não é uma obrigação, Ele obedece porque Ele ama a Deus. Ele sabe o quão bom é fazer a vontade de Deus, e Ele sabe que fazer a vontade de Deus, Ele não só é prazeroso, mas os resultados são maravilhosos. A obediência do piedoso não nasce apenas do dever, nasce do prazer que encontrou com Deus. Aqui está o conflito entre a sabedoria de Deus e a narrativa do mundo. O mundo diz: se você quiser ser feliz, siga seus desejos. O salmista diz: feliz é aquele que teme o Senhor. O mundo diz: os mandamentos limitam a sua liberdade. O salmista diz: o homem piedoso encontra prazer em obedecer. O mundo diz: Deus está impedindo você de aproveitar a vida. O sábio diz: a verdadeira vida é encontrada na presença de Deus. Por isso, santidade, moço, moça,
Santidade, senhor, senhora, ela não é encontrada nas coisas desse mundo. E eu ainda digo mais, santidade não é inimiga da felicidade. Pelo contrário, o pecado ele é uma falsificação da felicidade. Você quer uma felicidade xing-ling? Viva a felicidade do mundo. Você compra, acha que encontrou, ela quebra no outro dia. A tela trinca, conexão não funciona mais. Você pensa, encontrei a felicidade, no outro dia ela começa a tremer, a fugir, a dar pane, a dar choque, desliga. Na hora do gol, pá! A felicidade do mundo é xing-ling. A verdadeira felicidade duradoura, real, é na presença de Deus. Talvez você seja alguém que está dentro da igreja, mas faz igual a mulher de Jó, que olha para trás, imaginando que o melhor da vida estava lá fora e eu estou perdendo ela aqui dentro. Obedece a Deus, mas com aquela sensação que está perdendo alguma coisa da vida. Olha para o mundo com uma espécie de saudade. Até compartilha assim no bate-papo dos amigos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como está dizendo, como eu aproveitei a vida, tempo bom que se passou. Só que a mulher de Ló, quando fez isso, ela se deu mal, virou estátua de sal. Por isso eu quero te convidar a olhar para a vida como o salmista fez. Olhar para a vida dos piedosos, que Deus colocou ao nosso redor. Eu consigo olhar aqui muitas pessoas piedosas no Senhor. E não é procurar pessoas piedosas, pessoas que não passam dificuldade. A gente até vai olhar isso daqui, um pouquinho mais na frente no Salmo. Mas olhe em volta de você e veja homens e mulheres que estão andando com o Senhor há muito tempo, cujas vidas carregam essas marcas da graça. Olhe para a alegria que existe neles. Não é verdade? Olhe para suas casas. Olha para aquele casamento, olha para aqueles filhos. Olha para a maneira que Deus tem suprido, guardado, livrado no dia das necessidades ou dos desafios. Olha para o bem que a vida daquele homem, daquela mulher, daquela família tem produzido à sua volta, ao seu redor, em meio a sua caminhada. Olha e me diz, eu posso olhar para muito de vocês e dizer, feliz é um cara como você, que conhece a Deus. O mundo, ele não sabe o quão bom é viver a vida que a gente vive. É bom demais. Isso não quer dizer que esses homens que estão à nossa volta, eu, você, não quer dizer que a gente tem vidas perfeitas, que a gente não passou por perdas, por enfermidades, por crises, por lágrimas. Mas olha para a história inteira. Aí sabe o que a gente diz? Sabe o que a gente vê? Deus esteve com ele esse tempo todo, mesmo no dia das trevas. O Senhor foi luz. Talvez muitos desses nem tenham aquilo que o mundo vai chamar de riqueza, mas descobriram uma riqueza muito maior do que o mundo pode oferecer. A alegria de viver debaixo do cuidado de Deus. Eu queria terminar esse primeiro ponto dizendo, não existe lugar mais feliz no mundo do que na presença de Deus. Merecia um amém, né, irmãos? Não existe
povo mais feliz na terra do que o povo de Deus. Não porque não choramos, mas é porque nós não choramos sozinhos. Não porque nós não enfrentamos necessidades, mas porque temos um Pai que cuida de nós. Não porque nossas vidas sejam perfeitas, mas porque nossa vida está nas mãos de Deus. Você não está perdendo a vida em obedecer ao Senhor. Na presença dEle está encontrando a vida para a qual foi criado. Segundo lugar, versos 2 e 3. Ele tem uma casa próspera. Primeiro lugar, uma casa feliz. Segundo lugar, uma casa próspera. Versos 2 e 3. Depois que ele olha para o coração, ele olha para a casa dele. E o salmista, quando olha a casa do homem piedoso, do homem que teme o Senhor, que anda em aliança com Deus, como ele vê a maneira que ele cuida da família, como ele administra os seus recursos, como ele lida com o dinheiro que ele ganha, o bem que a vida dele produz, que a casa dele produz para os vizinhos, ele então celebra e diz: seus filhos serão bem-aventurados na terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, as suas boas ações permanecerão para sempre. Eita, coisa boa é ser crente. Olha o movimento do texto. A bênção de quem anda com Deus alcança os filhos. Oh, glória a Deus. Que sortudo é Rafinha, né? Eita, a bênção que veio dos meus pais, dos pais de Rossana, me alcançam Rafinha. Além do mais, a bênção, ela entra por essa casa, abençoando todas as suas necessidades, e ela transborda dessa casa, levando a boas ações aos que estão em volta. Primeiro lugar, desse segundo ponto, a bênção alcança a próxima geração. Bem-aventurados serão, seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. A vida, ou a bênção do homem piedoso, ele não termina nele. Ela alcança os que vêm depois dele. O texto vai dizer que ele não só é feliz e bem-aventurado, mas essa bem-aventurança vai alcançar uma geração inteira de justos. Isso é uma promessa que vem desde Deuteronômio, que diz que aquele que é fiel ao Senhor serão abençoadas as suas gerações. Que privilégio para alguém que nasce numa casa de um homem, de uma mulher piedosa. Que privilégio é ser um pai e uma mãe piedosa, deixando essa herança para os seus filhos. E eu vou dizer para você, nós podemos deixar propriedades, recursos, oportunidades para os nossos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, existe uma herança muito maior do que essa. Até porque muito dinheiro pode ajudar, mas muito dinheiro eu já vi atrapalhar muitas pessoas. Mas a maior herança que você pode dar é uma memória de fé, um exemplo de integridade, um testemunho de uma vida inteira confiando no Senhor. Transmita isso para os seus filhos. É o maior legado, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é o temor ao Senhor. Porque herança não é aquilo que herança é aquilo que colocamos nas mãos da próxima geração. Legado é aquilo que colocamos no seu coração. Eu não estou dizendo que com isso, já expliquei na introdução, que filhos de pessoas piedosas não passarão por dificuldades, às vezes até na sua própria fé ou na caminhada da vida.
Nenhum pai pode produzir fé no coração do filho. Isso é uma relação dele com Deus. Os pais podem ensinar, os pais podem orientar, os pais podem discipular. Não só podem, devem. Mas o temor do Senhor, ela cria um ambiente dentro da casa. Sim ou não, irmãos? O temor do Senhor, ela cria um ambiente dentro da casa que a próxima geração pode ver, ela pode ouvir, ela pode experimentar, ela pode testemunhar a felicidade que é de uma casa cheia da presença do Senhor, que vive a vontade de Deus. E por isso, a maior bênção que podemos desejar para os nossos filhos, não é que eles tenham sucesso na sua profissão, mas que façam parte de uma geração de justos, como diz a palavra de Deus. E aí a bênção entra na casa, diz, na sua casa haverá riqueza e prosperidade. Sabe, a Bíblia não está dizendo que a gente não pode passar aperreio, mas ele está dizendo sim, nós temos um Deus que supre a necessidade do fiel. Deus é aquele que não deixa o justo mendigar o pão. O Senhor é aquele que diz, olha para as aves do céu, elas não trabalham, não semeiam, e elas não ficam sem comer nem um dia. Ele diz, olha para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles, quanto mais a vocês, filhinhos de Deus. O justo, ele é próspero, não é porque ele vai ter em abundância, mas para ele não há falta. Porque é o Senhor que supre o pão de cada dia. É o Senhor que anda ao seu lado, que não deixa faltar na nossa casa. Porque para o salmista, quando ele está olhando e celebrando, ele olha para a história de Israel. E quando ele olha para a história de Israel, ele vai saber que, ainda que faltasse água no deserto, Deus poderia fazê-la jorrar de uma pedra. Se não houvesse pão, ele faria cair maná do céu. Se o sol castigasse, a presença viria como uma coluna de nuvem para os proteger. Se a noite fosse escura, ele enviaria uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Se o inimigo viesse por trás, ele abriria o mar para me fazer passar de pés enxutos. E se tivesse apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicaria para alimentar toda uma multidão. É assim a vida do justo. Temos um Deus que toma conta de nós e supre as nossas necessidades. Prosperidade na imaginação bíblica, não dos coaches do nosso dia, não é olhar para a despensa e dizer, eu tenho tudo para muitos e muitos anos, vou regalar a minha alma e desfrutar porque eu tenho celeiros cheios e cheios de alguém que acumulou muito. Não, é olhar para o Senhor e confessar, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é porque eu tenho tudo, é porque o meu Deus não me deixa faltar nada. Eu sou próspero. Não é ausência de necessidade, é abundância de cuidado. Não é nunca atravessar o deserto, é nunca atravessá-lo sozinho. Não é possuir todos os recursos, é conhecer o Deus para quem nenhum recurso é insuficiente. Nós somos prósperos porque nós caminhamos com Deus. E ele é tão próspero que o texto diz que essa prosperidade transborda da sua casa para fora dela. Quando ele diz, e as suas boas ações permanecerão para sempre. Sabe qual é a diferença da riqueza do justo para a riqueza do ímpio? É porque a riqueza do justo ele acumula para si.
Mas quando o salmista celebra a riqueza do justo, ou a riqueza do ímpio, ele acumula para si. Mas a riqueza do justo, quando o salmista olha para ela, ele vê que esse verso que celebra a prosperidade do justo, ele não termina no egoísmo. Ele diz que a bênção entra na casa do justo, mas não termina dentro da sua casa. Os recursos que Deus coloca em suas mãos transformam-se em cuidado, serviço, generosidade, que ele vai chamar de boas ações. O texto coloca lado a lado, riqueza, boas ações. O Senhor coloca nas minhas mãos para que eu possa ser um mordomo para servir outras pessoas, para cuidar dos meus parentes, para cuidar dos meus irmãos da igreja, para ajudar aqueles que precisam, sabendo que eu posso ajudar quem for, porque os meus recursos passarão, os bens mudarão de mão. Mas sabe por quê? Qual é o coração de quem é generoso? Porque ele sabe que o patrimônio pode até desaparecer, mas o Senhor que anda com ele nunca deixará de lhe suprir. Então ele não tem medo de compartilhar o que tem. Quando o justo, ele prospera no Senhor, ele vai deixando marcas nas pessoas ao seu lado. O justo, ele tem para si, tem para cuidar dos seus, tem para repartir com quem precisa. Eu quero que você olhe de novo agora para a casa do homem piedoso, que ele colocou à sua volta. A casa dele pode até ser simples, mas nela você encontra gratidão. Talvez não tenha luxo, mas você já viu que tem provisão. Talvez ele tenha até atravessado dias difíceis, mas ele tem muita história de fidelidade de Deus para contar. Amém, irmão? Sim ou não? Talvez ele tenha até menos recursos que você, mas às vezes ele já deu muito mais do que você já deu. Não é verdade? E a minha pergunta é: você sabia que Deus tem o prazer de fazer prosperar a mão do generoso? Porque Ele sabe que vai ser instrumento nas suas mãos para ajudar os outros. Tem uma frase que eu escutei recente de um rabino, falando sobre a sabedoria de Israel. Não estou dizendo que isso é Bíblia, mas é uma ilustração interessante. Ele chega para uma mulher, um rabino, e diz: quanto de dinheiro você gostaria de ter na vida? A mulher pensou: se fosse para você essa pergunta, quanto de dinheiro você queria ter na vida? Aí ela pensou e disse: alguns milhões. E disse um número. Aí sabe o que ele respondeu? Só isso? Aí ela: só isso? Como assim? Aí ele repetiu a pergunta: só isso? Ele disse: não, com esses milhões eu terei minha casa própria, com esses milhões eu vou conseguir ter meu carro, com esses milhões eu vou conseguir fazer minhas viagens. Aí ele disse: esse é o problema no seu coração. E esse é o segredo da prosperidade dos justos. Porque ele não está pensando na quantidade de dinheiro que ele pode ter, só para saber o tanto que ele pode se aproveitar dele. Mas ele deseja que o Senhor lhe dê muito, para que ele possa ajudar muito aos que precisam. Aí o rabino disse assim: você nunca pensou que poderia ter muito para ajudar os mais pobres? Muito para ajudar os enfermos? Muito para ajudar os que sofrem? Muito para ajudar quem precisa? Você quer enricar? Mude o seu coração. É a palavra do rabino, né? Achei interessante a sabedoria do rabino.
você acha que gostaria que o Senhor te desse de prosperidade? Em terceiro lugar, um caráter admirável. Depois, o salmista olha para o caráter daquele homem. Ele olha para aquele homem piedoso e fica admirado. Mas ele não está impressionado com o que ele possui. Mas ele começa a dar adjetivos para quem ele é. As pessoas que quando forem te elogiar, vão te elogiar pelo que você possui ou pelo que você é. Ele começa dizendo, a luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso, é íntegro. E aí ele volta com feliz. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Olha o movimento do texto. Mais uma vez, o salmista, quando fala sobre prosperidade, não é a teologia da prosperidade, que se você está passando por dificuldade é porque você pecou. Não, não. O justo passa por momentos de trevas. O justo passa por más notícias. Como diz o verso 7. Mas o Senhor traz salvação, traz luz, traz socorro para o dia das trevas. Mais uma vez, o salmista não mostra uma vida sem problemas. O homem piedoso, ele atravessa noites escuras, onde ele enfrenta dúvidas, enfermidades, situações que não conseguem compreender. Mas a luz de Deus alcança as suas próprias trevas. E depois a própria vida do justo, ao encontrar luz de Deus, passa a se tornar luz para brilhar às suas voltas. Ele recebe consolo e aprende a consolar. Ele recebe misericórdia e aprende a ser misericordioso. Ele é sustentado em sua dor e aprende a sustentar o que sofre. Olha o que diz o texto. Ele diz: ele é compassivo, misericordioso e íntegro. É interessante que essas são as mesmas expressões usadas para Deus, especialmente no hebraico, no Salmo 111. Deus, no Salmo 111, é apresentado como misericordioso e compassivo. Mas ele começa, e o Salmo 111 termina dizendo que, verso 10, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí agora no Salmo 112 ele fala sobre o homem que teme a Deus, e ele vai dizer que o homem que teme a Deus, ele é parecido com o Senhor. Ele transborda dessa luz que ele recebeu. Aquele que teme ao Senhor começa a refletir o caráter do Deus que ele adora, de forma que o verdadeiro conhecimento de Deus sempre produz transformação. Se conheço um Deus misericordioso, eu me torno misericordioso. Se eu conheço um Deus perdoador, eu me torno perdoador. Se eu conheço um Deus compassivo, eu aprendo a olhar para as pessoas e sentir a dor que elas atravessam. Se eu conheço um Deus justo, eu procuro agir com integridade, porque nós somos semelhantes àquilo que adoramos. Você pode aprender mais sobre isso no Salmo 115, quando ele fala dos ídolos. Ele diz assim, 115, verso 4, lembrei agora, seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados de mão humana, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz e não respiram, têm mãos e não apalpam, pés e não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Verso 8, nós nos tornamos semelhantes àqueles que adoramos. E quando nós adoramos a Deus,
nós nos tornamos, o nosso caráter vai se tornando semelhante ao dele. E isso vai se refletir em todas as áreas. E ele vai dizer, especialmente nos seus negócios. Quando ele vai falar que feliz é o que empresta com generosidade e conduz os seus negócios honestamente. Ele diz, olha para a vida do justo, olha para o homem piedoso. A espiritualidade dele só não aparece no culto, no louvor, na adoração. Você quer saber da espiritualidade? Vai lá no escritório dele, vai lá no trabalho, vai lá onde ele trabalha, vai lá no consultório dele, vai lá onde ele é funcionário, vai lá ver como ele conduz o seu trabalho, os seus negócios. Ele diz, porque o homem que conhece a Deus, ele conduz os seus negócios honestamente. A espiritualidade do justo aparece na maneira como ele usa o seu dinheiro, como ele conduz o seu trabalho. E ele não pensa em ganhar dinheiro só para poder luxar e desfrutar. Sim, pode desfrutar do que Deus te deu. Mas ele pensa em como ele pode transbordar daquilo que ele ganha. Ele possui mãos abertas para ajudar e mãos limpas para trabalhar. Sua fé aparece na maneira que trata os funcionários, no relacionamento com os clientes, no cumprimento de contratos, na administração do dinheiro, no pagamento dos compromissos, na forma que utiliza a sua autoridade com os subordinados, nas decisões tomadas quando ninguém está olhando. O culto é a fé declarada. Os negócios, ela é verificada. Aqui, a gente expressa a nossa fé, mas é lá nos negócios que a gente revela a nossa fé. O justo tem espiritualidade para o domingo, mas ela não só existe para o domingo. Não existe adoração verdadeira no domingo que não se transforme em ética na segunda-feira. Ou na maneira que trata as pessoas. É possível ter muito dinheiro e um caráter pobre. É possível alcançar sucesso e perder a integridade. É possível construir uma empresa e destruir uma família. É possível conquistar a admiração pública e perder o respeito de quem te conhece de perto. Se alguém aqui que te vê cantando no domingo, te olhasse como você trata as pessoas, administra seus recursos e conduz os seus negócios, ele conseguiria ver o caráter de Deus em você. A minha maneira de viver faz o cristianismo ser belo à minha volta. Quarto lugar e último, ele tem um coração seguro. Aí o salmista chega nos versos 6 a 8 e diz, ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo, não teme as más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos. Olha para como o texto constrói a ideia. A má notícia chega, sim, a má notícia chega para o justo. E quando a má notícia chega, o medo tenta entrar. Sim, o medo tenta entrar também para o justo. Mas quando o medo tenta entrar, o coração dele permanece firme. A
confiança dele repousa no cuidado do Senhor, porque eu sei que Deus está comigo e eu não serei abalado. Ele não teme as más notícias. Talvez o resultado de um exame seja inesperado. Uma ligação devastadora, uma crise financeira, uma ameaça à família, uma decepção, uma situação que eu não tenho como controlar. Mas ao receber as más notícias, ele age como alguém que tem o espírito de fé. Ele não se desmonta como quem está só. Ele se levanta como um leão em oração. Porque a fé não impede que as más notícias cheguem. Ela impede que ela ocupe o lugar de Deus no meu coração. Não é as más notícias que determinam o meu futuro. É o Deus que eu creio que determina o que será do meu amanhã. A notícia pode atingir as suas emoções. Somos humanos. Pode produzir lágrimas, somos pessoas. Pode produzir perguntas, inquietações. O Salmo não está condenando eu enfrentar a ansiedade ou as lutas emocionais. Todos nós lutamos com elas. Ter um coração seguro não significa não sentir medo. Significa que o medo não recebe autoridade para governar a nossa vida. As notícias mais podem abalar nossa rotina, mas elas não podem arrancar o fundamento da nossa vida. Porque ela deixa bem claro, como o texto afirma na NVT, ela confia plenamente no cuidado do Senhor. Verso 7. Eu sei que o Senhor toma conta de mim. Você crê que o Senhor toma conta de você? No Salmos 7 e 8, no original, em hebraico, aparece 2 vezes a palavra coração. Primeiro, seu coração está estabelecido, assim que está dito lá. Segundo, seu coração está sustentado, porque repousa no cuidado de Deus. Só que a gente vive num mundo muito ansioso, sim ou não, irmãos? Todo mundo, eu e você, a gente está lutando com tanta informação, tanta coisa. A gente agora tem que... Antigamente a gente sofria com os nossos males. Agora a gente sofria com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Agora a gente sofre com o mal até de quem está lá longe, porque tudo é online, é tanta informação. A gente resolve o problema daqui, resolve o WhatsApp, a gente resolve um problema, a gente tem o do e-mail. É tanta coisa que assolapa a nossa alma de uma vez só. Que a gente vive num mundo profundamente ansioso. São informações, mensagens, cobranças, notícias, previsões, o tempo inteiro. O coração é pressionado a acreditar que eu preciso dar um jeito de controlar tudo. Precisamos controlar nossa família, precisamos controlar nossos filhos, precisamos controlar nosso futuro, precisamos controlar nossa saúde, e aí faz exame atrás de exame, não deixa o menino nem comprar pão na padaria. A gente quer controlar todas as coisas da vida. A gente quer controlar o que as pessoas pensam. A gente quer tentar controlar situações que a gente nunca teve nem controle de fato. A gente não tem controle de nada, vou ser sincero. Mas só que segurança não é controle. O homem piedoso, ele não se sente seguro porque está tudo sob o controle das suas mãos.
ele é seguro. Não porque ele conhece todos os detalhes, mas porque ele conhece o caráter do seu Deus. Eu confio em quem está cuidando de mim. É possível sim viver em um mundo inseguro com o coração seguro. Não porque sabemos do que acontecerá amanhã, não porque conseguimos impedir todas as perdas, não porque nossos recursos podem resolver qualquer problema que aconteça, não, mas porque Deus que cuidou de nós ontem continuará sendo o Deus do amanhã. Basta ao seu dia, basta a cada dia o seu próprio mal. Lucas capítulo 15. Por isso, o coração seguro, ele é firmado antes da crise. Existem ligações entre o versículo 1 e o 7. No versículo 1, o justo teme ao Senhor, encontra prazer em sua vontade, aprende a obedecer. Nos versículos 7 e 8, ele permanece firme quando chegam as más notícias. O coração que aprende a confiar em Deus nos dias comuns, encontra nele sustento nos dias difíceis. Assim, irmãos, eu queria terminar dizendo um quinto ponto. Eu não ia falar dele, mas eu ainda tenho 4 minutos. Antes que você fique agoniado. E o quinto ponto é que o homem justo, ele deixa um legado permanente. E esse legado que permanece é quando ele diz: compartilha generosamente com os pobres, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, e ele terá influência e honra. O salmista termina esse retrato do justo, mostrando essa vida feliz, uma casa maravilhosa, um coração firme, um caráter inspirador. E ele diz: por isso, ele deixa um legado. Porque ele não vive apenas para si, ele não acumula apenas para si, ele não pensa apenas em si. Aquilo que Deus coloca em suas mãos transformou-se em bênção generosa para outras pessoas. Por isso o texto diz: compartilha generosamente com os pobres. A gente vive numa época tão polarizada. Eu sei que tem irmão que odeia essa palavra, mas é verdade essa expressão. Tem gente quando fala assim: ajudar pobre é coisa de progressista. Irmão, não é coisa da Bíblia. Ser generoso com quem precisa é coisa de cristão, dependente de disputa de política. Eu estou até sem paciência para isso. Então, naquela época que eu não estou mais nem a fim de saber a notícia, porque eu quero olhar para a palavra de Deus e dizer assim: eu quero ser um homem justo, um homem que tem temor do Senhor, um homem que expressa o caráter de Deus, da maneira que vive, da maneira que sua felicidade se expressa, sua confiança inspira, na maneira que cuida de quem precisa, que compartilha do que tem, de alguém que entende que a prosperidade e a felicidade do justo não termina dele. Ela chega na sua casa, ela alcança seus filhos, mas ela
socorre o necessitado, abençoa a comunidade, e por isso os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. A vida do justo é um testemunho, é uma expressão de Deus por onde ele passa. Em vez de ele sair deixando feridas, marcas de mágoas, o justo deixa saudades. Deixa filhos que aprenderam a confiar em Deus. Deixa pessoas agradecidas que foram alcançadas pela sua generosidade. Deixa as palavras que ainda consolam até hoje. Deixam exemplos de honestidade, misericórdia e fidelidade que inspiram gerações e gerações a percorrer. Deixam memórias que continuam apontando para o Senhor. A sua vida, seu caráter, sua generosidade anda adiante dele e fica de legado para as outras gerações, apontando para o Senhor. Que a nossa vida seja um legado que aponta para o Senhor. Que a nossa vida seja esse retrato de felicidade, de alegria, de confiança, de prosperidade que aponta para Deus, não para nós mesmos. Por isso, o Salmo termina dizendo: o perverso verá isso e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. O ímpio fica revoltado. Eu tenho tudo, mas eu não consigo ser feliz como homem de Deus. É o que diz o salmista. O salmo começa com o prazer do justo, mas ele termina lembrando: mas o ímpio, seu fim é de sofrimento, de frustração. O salmo começa com a felicidade do justo e termina com a frustração do ímpio. 2 caminhos, 2 destinos, 2 maneiras de buscar prazer. Uma entrega o que promete, a outra frustra quem o alcança. Porque o pecado, ele é habilidoso em fazer propaganda, mas ele esconde o destino. Mas o Senhor é uma felicidade que você pode encontrar e esperar que ela será perene para sempre. O teu chamado hoje não é só tente ser uma pessoa melhor, não é isso que eu estou querendo dizer. O chamado é tema o Senhor, ame o Senhor, reverencie o Senhor, alegre-se na sua vontade, entregue a sua vida para Cristo. Vale a pena andar com Deus, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena construir uma família sobre seus mandamentos, vale a pena conduzir a sua vida com integridade e santidade, vale a pena confiar em Deus quando chegam as más notícias. Sim, vale a pena ser generoso e deixar um legado de justiça. Sim, vale a pena, porque o pecado promete felicidade e termina em frustração. Mas Deus nos chama à obediência e nos conduz à verdadeira alegria. Não existe lugar mais feliz na terra. Não. Não existe povo mais feliz na terra. Não. Do que na presença de Deus. Do que o povo de Deus. A vida com Deus, ela não é menor. A vida com Deus, ela é plena. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé comigo nessa hora, vamos orar.
Talvez você chegou aqui com esse sentimento de que a vida cristã é chata, é pesada, frustrante. Mas hoje você percebeu esse quadro de quão feliz é aquele que anda com Deus. Você quer ajustar o seu coração. Você quer colocar a sua vida completamente aos pés do Senhor. Eu quero te convidar, onde você está, a orar. Dizer: Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado porque eu entendi que na Tua presença há abundância de alegria. Obrigado porque eu entendi que na Tua presença há delícia sem fim. Obrigado porque eu entendi que viver da maneira que o Senhor me ensina é o caminho para ser verdadeiramente feliz. Obrigado, Senhor. Eu quero me entregar mais uma vez aos Teus pés. Eu quero me render mais uma vez na Tua presença. Eu quero renovar a minha alegria de andar no Senhor, de obedecer a Tua palavra, para que isso alcance meus filhos, alcance o meu coração, transborde para o coração dos meus filhos, transborde para o coração dos meus vizinhos, transborde para quem está à minha volta, para que possamos ser uma fonte a jorrar a vida de Deus por onde passa. A minha oração é, Espírito de Deus, que essa alegria seja a marca de todos nós. Que essa felicidade alcance o nosso coração de maneira tão poderosa. Que as vendas do mundo e do pecado sejam arrancadas dos nossos olhos, para que amemos o Senhor e a Tua maneira de viver. Como é feliz aquele que anda na Tua presença. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, ao meu coração. Senhor, renova a alegria na minha alma. Quero ser feliz. Quero convidar você então a receber um renovo de paz, de alegria na presença do Senhor. Como um símbolo, como um passo de fé. Não é para quem está entregando a vida para Jesus a primeira vez, não. É para quem quer um renovar dessa paz, dessa alegria que essa verdade traz ao coração. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você, para que você venha viver dessa experiência de alegria, fé, de paz, que alcança o coração, as dimensões da vida. Pode vir, eu quero orar por você. Enquanto cantamos ao Senhor, pode você chegar. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a Tua graça
tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me dá, tua misericórdia que me sustém. Senhor, nós entramos na tua presença nessa hora, em oração, te pedindo, meu Deus, que essa verdade alcance o mais profundo do nosso coração, que essas verdades sejam tatuadas na nossa alma, que os nossos olhos sejam desacortinados pelo teu Espírito, e que nossa vida seja hoje totalmente transformada de tristeza em alegria, de ansiedade em confiança, de desespero em esperança, de quem anda feliz no Senhor. Nós oramos, meu Deus, Espírito Santo de Deus, que hoje seja um renovo, um recomeço, um brotar de novos frutos e de nova vida, de uma nova experiência no Senhor. Espírito de Deus, nós clamamos, move para além daquilo que as palavras podem dizer, para aquilo que só o Senhor pode alcançar no coração, na mente, no Espírito que transforma tudo. Espírito de Deus, cristaliza na alma essas verdades, Senhor. Abençoa o teu povo, que cada um de nós sejamos desse retrato, meu Pai, de felicidade de quem anda na tua presença. Existe alguém entre nós que hoje está entregando a sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, tomando uma decisão de confessar Jesus como Senhor, de segui-lo como você nunca fez antes, e falar: eu quero andar com Jesus. Faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, meu jovem. Deus te abençoe. Mais alguém entregando sua vida para Jesus hoje, reconciliando o seu caminho com o Senhor Jesus? Alguma mão que eu não vi? Vamos orar. Vamos orar pelo irmão. Você pode repetir assim comigo, dizer: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter deixado eu ser seduzido pelo pecado, enganado pelas Suas promessas, me tornado alguém que andava longe dos Teus caminhos. Mas hoje eu quero voltar. Hoje eu quero me entregar. Contigo eu quero caminhar, ser Teu discípulo para sempre. Me enche do Teu Espírito, perdoa os meus pecados e me faz viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém.